da Fé 2008. Aos amigos de todas as partes que acompanham este canal abençoado, o canal Show da Fé da nossa TV brasileira, um forte abraço. Damos início a esta edição que foi ao ar no dia 4 de agosto de 2008. O missionário R.R. Soares nos traz a mensagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 1. Vamos à leitura. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. A lição que Deus traz para nós, dentre tantas que nós vamos acompanhar, é que nós devemos seguir o nosso mestre, seguindo as suas pisadas, a vitória é certa. Na sessão Abrindo o Coração, vamos acompanhar uma senhora que sonhava com um casamento perfeito, mas após 7 anos de matrimônio descobriu que era traída. Na orientação do missionário, tem bênçãos também para nós hoje. Na sessão de perguntas e respostas, vamos ver a seguinte questão. Em João 11:35, Jesus chorou por quê? Apesar da clareza, vamos acompanhar a resposta do homem de Deus. Mais uma questão. A brincadeira de chamar espíritos com copo ou compasso acontece mesmo? O que você acha? É uma boa questão para a gente acompanhar essa programação completa. Fique ligado, permaneça aí no seu lugar, porque tem a novela da vida real trazendo um desafio. O Paulo tornou-se alcoólatra em determinado momento da vida. Após assistir o Show da Fé, procurou a Igreja da Graça e desde o primeiro dia a vontade de beber havia passado. Começou a prosperar e atualmente tem o seu próprio consultório dentário, apartamento e até o veículo próprio. Enfim, as mesmas bênçãos que Paulo recebeu, você também vai receber com toda certeza. Abra o coração porque está no ar o Show da Fé. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. Estou seguindo o Senhor Jesus. Olha, queridos, vocês que estão aqui na igreja ou que se encontram em qualquer lugar desse mundo, todos nós estamos na presença do Onipotente, do Criador dos céus e da terra, do Operador de milagres, daquele de quem foi escrito que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e ele sempre confirma aquilo que ele prometeu quando é pregado e crido. Então vamos ouvir a boa palavra de Deus e Deus vai nos orientar bastante. Quando nós escutamos a palavra de Deus e ela nos faz um bem e nos dá uma bênção muito grande, como aconteceu com aquele leproso de Mateus capítulo 8, ele ouviu Jesus pregar o Sermão do Monte de algum lugar e aquelas palavras purificaram a sua alma. Ele então se deu por satisfeito, veio correndo, prostrou-se diante de Jesus e adorou Jesus, está aqui no versículo, capítulo 8 de Mateus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Nós não devemos só nos conformar com aquela bênção interior. Isso fica um alerta para todas as pessoas. Às vezes a pessoa estava na prostituição, na desonestidade, na feitiçaria, na idolatria, e ela veio a Jesus, Jesus tirou tudo aquilo dela e ela fica feliz. Puxa, Deus me salvou, mas continua ainda miserável, continua doente, continua com o lar dividido, continua com aquelas tentações do passado. Não,
Nós temos que orar como ele orou. Já estou satisfeito por o Senhor ter purificado a minha alma, tirado a lepra da minha alma, mas a do corpo está aqui. E se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar. Jesus estendeu a mão nele e disse: eu quero, fique limpo. E na mesma hora o homem ficou limpo. Esse eu quero de Jesus vale para todos nós. Vale para o seu problema de saúde. Não carregue o seu problema com você. Comece a falar sério. Não ficar mendigando uma bênção, como as pessoas que não conhecem a Cristo mendigam e não conseguem nada. Mas tome uma decisão. Deus, eu tenho essa fraqueza no meu corpo. Eu tenho esse problema e eu quero a minha cura. Na hora que você falar sério com o Senhor Deus, como esse leproso, que lhe era proibido aproximar-se de uma pessoa sadia, mas ele rompeu aquela regra, veio, prostrou-se e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E ele ouviu de Jesus: eu quero. Na hora que você romper qualquer barreira e chegar diante de Cristo e falar sério, ele faz o seu pâncreas voltar a funcionar, o seu rim voltar a funcionar, o seu coração ficar sadio, porque o quero que ele deu para esse leproso é a resposta para nós. Então o que o leproso fez? O leproso orou de maneira séria. O rei Davi também um dia orou de uma maneira séria. O rei Davi, o grande campeão de Deus, de quem Deus disse: achei a Davi um homem segundo o meu coração, caiu em adultério. Ficou uma mancha no caráter dele. Além do adultério, ele bolou um plano para acabar com o marido da mulher, para não ficar descoberto a coisa. E o Senhor Deus não deixou isso por menos. Mas como Davi era um homem que sabia buscar Deus, no Salmo 51 nós temos o que o Davi fez. Que oração linda, meu irmão, que deve ser estudada palavra por palavra. O profeta veio, repreendeu Davi, falou sério com ele, ele caiu em si e depois compôs esse Salmo 51, que tem muita informação para nós. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Só aí, meu irmão, ele já não voltaria de mãos vazias. Ele não queria misericórdia segundo o que ele pediu. Ele queria segundo o que Deus tinha. Preste atenção nessa palavra. O que você deve buscar de Deus não é só o que você quer, que acha que Deus pode fazer, mas aquilo que Deus pode fazer, e Deus é completo. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele viu que foi coisa muito séria o que ele fez: desonrar o lar do próximo e depois levar o próximo a ser morto. E só mesmo a multidão das misericórdias de Deus poderiam fazer com que fosse apagado as transgressões dele, que foram muitas. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não queria uma lembrança daquele pecado nojento, sujo que ele havia praticado. A pessoa que cai e não confessa tudo, a pessoa que cai e ainda tem lembranças do passado, ainda não se arrependeu. Se quiser ser de Deus, tem que pedir: eu quero limpeza completa, quero, meu Deus, purificação mesmo. E ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Que tortura, pessoal. Já aconteceu com você? Peça perdão a Deus. Não aconteceu? Lute para não acontecer, para você não ter essa consciência que vai lhe acusar dia e noite. Infelizmente, o pessoal do mundo
aqueles que as pessoas olham como se fossem espelhos para poder se transformar, para ser alguém, ensinam de uma maneira tão suja que isso é normal, que é desse jeito. Olha, dá dó desse pessoal. A atitude deles é lixo da pior espécie. A gente tem que tomar uma posição. Não é fazendo propaganda, eu louvo a Deus pela nossa TV, pelo projeto que nós temos, que ainda vamos executar. É preciso desligar o povo desse complexo satânico de informações que está destruindo milhões de pessoas. Quem não caiu, voltando aqui, lute para não cair, porque o pecado vai ficar sempre diante de você. Quando Herodes pegou a mulher do irmão dele, talvez fez até documento lá dizendo que agora era a mulher dele, João Batista dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. O cidadão que na partilha da herança fica com a melhor parte, a justiça continua falando com ele toda vez que ele olhar para aquilo que tem: não te é lícito ficar com a parte do teu irmão, com a fazenda da tua irmã, do teu cunhado, do teu sogro, do teu amigo. Amigo, a coisa melhor que tem é você conseguir as coisas na verdade. Não tem dor de consciência. Põe a cabeça no travesseiro, dorme como anjo, acorda como filho de Deus. A pior coisa é você estar no vermelho. Então lute para não estar, porque o pecado fica sempre diante de você e fica testemunhando, e você se sente a pior pessoa. Contra ti somente pequei, e fiz a que teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, não é que a mãe dele fosse prostituta, é que ainda não tinha sido Jesus derramado o sangue para salvar a humanidade. Eis que amas a verdade no íntimo. Olha que palavra profunda. Não dá, meu irmão, para ficar desejando a mulher do próximo ou o marido da próxima. O bem da pessoa. Queira somente aquilo que Deus deu para você. Que mais? Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. O Davi teve o osso quebrado? Não, as estruturas. Quando você transgride, erra, mente, rouba, trai, isso, aquilo, as suas estruturas ficam todas quebradas. Você se sente um lixo. Não se entrega ao pecado, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Não deixe essa praga dominar você. Rapaz, pode ser a mulher mais linda, não é a sua, esqueça, aquilo é Satanás. Irmã, pode ser um homem mais charmoso, não é o seu, esqueça, aquilo é Satanás. Você cai, a justiça de Deus vem, você fica esmagado. As estruturas se esmagam, você para de reagir, você não tem força para lutar contra o demônio mais fraco do inferno. O Davi disse: faze-me ouvir só a palavra de Deus, só a visita de Jesus, que vai dar essa alegria. Júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Que dor de alma esse cara tinha, que luta, aquele prazer de minutos não compensou a tristeza que o homem sentia, e não compensa hoje. Mãos limpas, sejam sempre alvas as tuas vestes da Bíblia Sagrada. Olha que oração bonita aqui que eu queria chegar para você fazer a partir de hoje. Cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renove em mim um espírito reto. Glória a Deus. Coração puro que não vê maldade. Coração que não vê cor, que não vê sexo, que não vê cultura, que não vê dinheiro, que não vê idade. Coração que trata todo mundo como um filho de Deus, como um irmão em Cristo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. E esse outro aqui é lindo também. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Pai, que seja verdade com todos. Fora da presença de Deus só tem dor, só tem ação de demônio. É por isso que tem gente se autodestruindo, se acabando. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Sem ele você não é nada na vida. E outro versículo, cada um é melhor do que o outro. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Que Deus seja louvado, amém? Vamos à novela da vida real. Paulo bebia socialmente. Dessa forma ele se tornou um alcoólatra. Eu gostava demais de beber uísque, e as garrafas de uísque têm um preço muito elevado. E com isso, usando da bebida, vinha dívidas, e eu usava os cartões de crédito para sustentar o vício. Antes, ele era uma pessoa muito agressiva e bebia demais, tinha que beber todo santo dia, você entendeu? E não adiantava falar nada, aconselhar, até chegar ao ponto que ele nem dormia mais em casa, não conseguia mais trabalhar, vestia para ir para o consultório, mas às vezes nem chegava lá. Eu não conseguia mais me sentir bem se não fosse usando o álcool, bebendo. Nesse momento eu me senti bem. Depois que passava esse determinado, esse momento ali de euforia, aí a depressão era iminente. Na mesma hora eu já me sentia deprimido. Então o que acontece? Com o autocontrole, tentando eu mesmo dominar a situação, eu não conseguia. Então eu via que pelas minhas forças aquilo era impossível de ser resolvido. Paulo assiste ao missionário em uma madrugada. A mensagem chama a atenção dele. Foi da onde ele falou praticamente que comigo, em um determinado momento. Ele falou: olha, eu vou interromper a pregação aqui um minuto, porque eu gostaria de te falar uma coisa que veio no meu coração aqui, é muito sério. Aí eu até assustei, porque eu falei: ué, ele parou de pregar? O que será? Aí foi da onde ele olhou e falou assim: você que está tentando lutar contra esse problema, contra esse vício, sozinho você não vai conseguir jamais se libertar desse mal, tá certo? Você só vai conseguir se você tiver a ajuda do Senhor com você. E se você só vai ter a ajuda do Senhor com você se você for um filho dele. Aí eu aceitei Jesus naquele mesmo dia pela televisão como missionário. Foi da onde ele fez a oração dele, tá? Que ele ordenou o mal tremendamente, firme, forte, o tom de voz realmente bem firme, e deu a ordem ao demônio: sai em nome de Jesus. Então o que acontece? No outro dia de manhã eu acordei, a televisão já estava ligada, e eu acordei era o mestre Camilo, se eu não me engano, tá? Ele falando assim, falou: olha, você que está aí agora me assistindo, ainda dá tempo de você chegar aqui na igreja. O culto vai começar às 8 da manhã. Ele falou assim: olha, se você vier aqui no meu trabalho e a sua vida não mudar, eu, o mestre Camilo, paro de pregar o evangelho agora. Eu falei: bom, é boa essa desafio, né?
Aí eu pensei, falei, que coisa, hein? Homem de coragem, porque se não mudar mesmo, eu vou ser o primeiro a chegar lá e falar pra ele, olha, pode parar porque não mudou não. E fui, olha pra você ver que coisa, né? A cabeça da gente. E fui, levantei da cama e falei, agora eu vou, eu quero ver se vai mudar mesmo. E fui, e escutei a pregação, e eu fiz, tudo que ele me falou pra fazer, eu fiz. Depois que eu entrei pra igreja, comecei a frequentar a Igreja da Graça, aí, instantaneamente, eu já não sentia mais vontade nenhuma de usar do álcool. A vontade sumiu, desapareceu. Aí ele virou pra mim e falou assim, mãe, hoje eu sou outro. Eu não sou mais aquele, hoje eu sou de Jesus. Da derrota para a vitória, hoje Paulo tem o próprio consultório aqui em São Bernardo, Belo Horizonte, Minas Gerais. E o mais importante é a presença de Deus na vida dele. Minha vida começou a prosperar e rapidamente. Não tinha meu consultório dentário, fui chamado para trabalhar numa clínica imediatamente. Após esses trabalhos com a clínica, eu já tive condições de montar o meu próprio consultório. Após o meu consultório montado, eu comprei o meu apartamento, o meu carro, ou seja, Jesus me completou em tudo em que eu precisava. E eu comecei a ver essa transformação, não só do que aconteceu na vida do meu irmão, mas começou a acontecer na minha vida também. Então fomos eu, minha mãe, para a igreja, hoje a família toda está na igreja, uma bênção só. Eu não tenho palavras para expressar a minha felicidade. É um atrás do outro. Jesus é bom. Você que não provou Jesus, prove hoje. Você está atrasado na vida, está sofrendo porque quer. O leproso, quando ouviu falar de Jesus, sentiu que a alma estava purificada, também queria o corpo. E Jesus não disse, eu não faço tudo não, só faço a metade. Ao contrário, ele disse, é completo, fique limpo. E o homem ficou limpo. Deus quer você espírito, alma, corpo, família, finança, completamente liberto. Deus quer você completamente cabeça em pé. Ele é pai e quer o melhor para o seu filho. Ainda voltando aqui no Salmo 51, esse aqui tem que pregar uma semana para pelo menos dar uma luzinha. Então, depois que Deus o dessa alegria e o sustentasse com o espírito voluntário, ele diz, então, versículo 13, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Olha, o pregador, o cristão que está em pecado, que não abre o coração, ele não prospera, ele não tem saúde, ele não tem paz e ele não consegue transmitir a vida de Jesus para ninguém. As palavras dele não têm peso. Se é um pregador, fica do lado dele pessoas iguais ou piores do que ele. Não tem mudança de vida. Só então o salmista diz, eu vou ensinar os transgressores. Às vezes é o filho e a filha, mas eu faço tudo para meu filho largar o vício, para minha filha vir por esse caminho e não consegue, porque nem você está no caminho. Como é que consegue? Você não consegue ensinar e nenhum pecador se converte a Deus no seu ministério. Ele continua dizendo, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Que palavra bonita. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Missionário, eu não consigo louvar nem um pouquinho. Pois é, a justiça de Deus está ali esmagando para você acordar. E depois então liberto, você vai louvar altamente. Você não está nem levantando do zero, mas você vai chegar ao 100 de louvor a Deus. Tem mais. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Na hora que ele abrir os seus lábios, você vai fazer a oração da fé, vai ser curado, vai ser liberto, e a sua boca vai entoar o louvor de Deus. Porque te não compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Não adianta jejuar, fazer corrente, se você não aceita Jesus, não larga do seu pecado, não se converte completamente. Senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
enquanto você esconde. E você sabe onde é que foi feito aquilo que afastou Deus de você. Ah, mas eu não tenho coragem. Continua com a fazenda aí do outro aí. Continua com a casa do outro. Continua escondido. E a mão de Deus, a justiça, está esmagando os ossos pro seu bem. Porque ela não quer pegar você e jogar lá no abismo sem fundo. Ela quer levar você pro céu, mas não pode. Meu irmão, medite nesse livro, tome a sua decisão e seja a bênção que Deus quer que você seja. Qual é o patrocinador que quer contar a sua história hoje? Missionário, para a glória de Deus, eu tenho prazer de contar. Deus mudou a minha vida. Foi difícil aceitar, tem aquela irmã lá. Como é que é o seu nome, irmã? Luzinete. Você mora em que lugar? Eu moro na Cantina de Sampaio, Cachoeirinha. E há quanto tempo é patrocinadora? 8 anos. O que você quer contar? Eu quero contar quando eu fui chamada para ser patrocinadora. Eu já era de Jesus, né? Mas eu estava revoltada com Deus. Revoltada com Deus? Tem que falar a verdade, né? Só? Então, e eu estava revoltada com Deus. Por que você está revoltada com Deus? Porque a minha vida, eu aprendi, né? Que a gente tinha que sacrificar para Deus abençoar. E você andou sacrificando e não acontecia nada? 10 anos. 10 anos. E nada acontecia? Não. Eu não tinha nem um sapato para vir na igreja, missionário. Que coisa. Eu ia na igreja e eu ficava com vergonha. Eu ficava escondendo o pé debaixo do banco. Não, porque o sapato... Escondia o pé. Eu ficava assim, sentava e botava os pés, né? Porque o sapato estava muito, assim, acabado. Que coisa. E depois eu comecei a assistir o seu programa. E aí Deus começou... Na hora do patrocinador, aí eu tirava. Porque eu sentia forte que eu tinha que patrocinar. E eu não tinha... E todo mundo da minha casa estava parado. O meu marido tinha perdido o serviço, só um filho meu estava trabalhando. Olha, exatamente o que aconteceu com o Davi, tá tudo esmagado lá. E eu só não pedi assim para comer por causa do meu filho que pagava a compra. E eu não entendia. E eu falava assim, mas eu sacrifico. E sempre o pastor falava que eu não dava tudo. Então eu falei com meu marido assim, será que Deus não está querendo que nós venda a casa? Que coisa. O meu marido falou assim, você tá louca? E nós vamos morar onde? Eu falei, mas é a única coisa que nós temos que fazer. Porque até impresso na firma você já fez e não resolveu nada. Misericórdia. Só que eu assisti o programa e toda vez que eu assistia, Deus me chamava muito forte. E eu fiquei revoltada com ele. Deixa eu entender, vocês pegaram o empréstimo para comprar a bênção de Deus? Não. Para fazer o sacrifício. Pois é, comprar a bênção. E o meu marido também não conseguia pagar aquele empréstimo, né, também. Aí eu falei assim para ele, olha, se eu faço o sacrifício, eu ficava com raiva dele, eu fiquei revoltada mesmo. Ainda bem que ele teve misericórdia que eu não caí. Né? Tem multidão de misericórdia. Que cai, né? Aí eu falei assim, olha, porque se eu faço o sacrifício, ele não me abençoa, que é muito mais dinheiro. E eu vou dar 30 reais e vai me abençoar. Eu estava revoltada com ele, aí eu tirava. Aí depois eu colocava. O programa na hora? Não, eu passava para outro canal. Aí depois... Vou ver uma novela fedorenta, mas não vou falar. Não, eu não assistia novela, eu não gostava. Outra coisa qualquer lá. Aí depois eu colocava... Aí, no outro dia eu assistia, e o senhor continuava. E eu resisti. Só que um dia, eu vi uma mulher dando um testemunho, falando que ela também fazia isso. Mas ela estava doente, e ela não assistia. Quando começava esse negócio assim dos testemunhos, ela tirava. Aí depois ela falou assim, aí um dia o senhor falou que era demônio, que a pessoa não conseguia assistir. Aí ela falou assim, é demônio, eu sou de Deus e eu vou assistir. Ela assistiu o testemunho e ela sarou. Aí eu falei assim, então é o diabo também que não deixa? Eu vou, eu vou me inscrever, eu vou ver se é Deus que está me chamando mesmo. E eu escrevi, eu vim aqui, peguei, só que eu escrevi, mas eu não paguei, eu levei para cá porque eu estava revoltada. Só que toda vez que eu assistia, ele falava, paga. Eu falava, eu não tenho dinheiro. Aí passou uns dias, aí eu falei assim pra ele, Deus, se é o senhor mesmo que tá falando comigo, porque eu senti algo assim, parecia que alguém tava falando, mas era aqui dentro, era uma coisa muito forte. Aí eu falei, se é o senhor mesmo que tá falando, o senhor vai me dar o dinheiro. Aí eu tava um dia na porta, o meu filho chegou e me deu 90 reais. Aí eu falei, então é Deus mesmo. Aí eu fui lá, tirei o dízimo,
e vim aqui e paguei. Quando eu paguei, missionário, a porta se abriu de um jeito. Que bonito. Para mim. Mas de um jeito que eu não entendia. Se eu quisesse, eu trabalhava até no domingo. Eu fui ganhar um salário que eu nunca ganhei na minha vida. Que bonito. Nunca. Aí Deus falou assim para mim. E o meu marido, ele estava desesperado. Ele queria sair de casa porque fazia 2 anos que ele tinha perdido o serviço. Aí ele falou, agora você está trabalhando e eu não estou. O povo vai falar que eu sou um preguiçoso. E ele ficou assim, até meio transtornado. Aí eu falei para ele, não, Zé, que é isso? Você tá louco? Não. Aí eu falei, aí eu senti de Deus, você associa o seu marido. Aí eu falei assim, Deus? Aí eu fui e falei para ele assim, ó Zé, você não quer ser associado desse programa? Ele falou, não quero nem saber dessas coisas. Nem saber. Aí Deus falava para mim, eu estou mandando você. Aí eu falei, mas é Deus mesmo. Aí eu fui lá e associei ele. Aí eu falei assim, eu senti de Deus, mande ele naquela firma que ele foi mandado embora. Fazia 2 anos que ele tinha sido mandado. Aí eu mandei ele lá. Ele foi. Quando chegou lá, o rapaz falou, seu Zé, a sua vaga apareceu, mas o senhor não apareceu mais aqui. Aí pediu para ele preencher a ficha e falou que ia chamar ele, só que não chamou. E ele ficou bravo, bravo. Mas Deus falava assim, não cai na onda dele. A vaga é dele, manda ele lá. Aí eu mandei ele voltar. Ele voltou lá. Aí o rapaz falou, foi que o outro, que tem o dono da firma e tem 2 que trabalham lá também junto, né? Que é associado lá da firma. Aí falou assim, que tinha um que não aceitava a ficha dele porque ele não sabia muito ler. Aí o rapaz foi, pediu para a secretária preencher a ficha dele e levar lá para o outro assinar. Ele não queria assinar. Aí ele voltou com a ficha. Aí ele falou, eu vou lá e ele vai assinar essa ficha. Porque eu me responsabilizo por seu Zé, porque seu Zé não sabe muito ler, mas eu não troco ele por muitas pessoas que são aqui formados. Aí ele conseguiu emprego. Ele conseguiu emprego, ele voltou para lá, tá lá até hoje. E os outros em casa estavam tudo desempregados. Aí ele pediu para eu me associar, o meu filho, 19 anos, ele não conseguia emprego, eu fazia campanha para ele, ele não conseguia. Eu associei o meu filho. Ele começou a trabalhar, está trabalhando. As minhas 2 filhas, missionário, mas mudou completamente a nossa vida. Todos, desde de lá. Eu, meu marido, meus 4 filhos. Você e a sua casa estão servindo a Deus. A Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, meu irmão, o recado foi dado. Eu não quero nem saber se você é chamado ou não. Você que tem que responder a Deus. Eu sou chamado, mas eu não quero. Eu estou bravo com Deus, problema seu. Se Deus não chama, não se inscreva. Eu lhe peço em nome de Jesus. Quem não é chamado, nós não precisamos. Isso aqui não é um campeonato, isso aqui é ministério. Missionário, eu vou parar. Pare, meu irmão. Faz o que você quiser. Você é responsável pelos seus atos. Não, missionário, eu vou continuar firme. Continue firme. Eu só digo o seguinte, é chamado por Deus, fique firme. Esse trabalho tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, do início ao final, de todos os lados. Se Deus tem me chamado, pega o telefone agora e liga para o escritório. Hoje eu vou mudar a minha vida. 0 prestadora 21 2141 3510. 0 prestadora 21 2141 3510. Aqui os irmãos vão passar e agora você pega a inscrição e se inscreva. E se ele manda escrever o José ou a Roberta, é com você. Se ele manda escrever o seu pai, a sua mãe, é com você. A sua empresa é com você. Se ele não manda, não faça. Talvez a empresa nem existe, está no sonho, mas Deus já deu a visão e mandou escreva. Meu irmão, faça o que Deus manda, não discuta com Deus. Você que há muito tempo só está dando 30. Aquele 30 de muito tempo, hoje precisava ser 60 ou 100, porque tudo aumentou. E nós tivemos um aumento violento esses dias. Em nome de Jesus, Deus está lhe chamando. Ouça a voz do Senhor. Cumpra o chamado de Deus. Coloque os seus dados. Se for para um parente, seu nome, tracinho, explica o parentesco. Terminou, destaque, devolva-nos. O que ficar em sua mão é a guia para o banco depositar. Lá no Bradesco, eles tiram a parte de baixo para ele, passa em cima na parte de cima. Manda para nós o recibo, que lhe enviaremos a revista Graça Show da Fé, como se fosse um cartão de muito obrigado. E você que é patrocinador, por causa da greve não recebeu o boleto, não deixa para depois não. Vai ao banco,
Anota a conta e vai ao banco e deposite. Precisamos da sua ajuda em nome de Jesus. Vamos agora à primeira pergunta. Quando nós somos criança, nós brincamos com copo, com passo, para chamar os espíritos. Isso é verdade? É verdade que chama os espíritos maus. Eu, graças a Deus, não brinquei com nada disso. Louvado seja Deus. E mesmo sendo Jesus aos 6 anos, eu lembro, no primário tinha um colega, ele era até meio, assim, estrábico, gordinho, tô lembrando o nome dele agora, só não vou dar o nome, nunca mais, poucas vezes eu lembrei desse rapaz, devia estar no 3º primário. Ele falou comigo, vamos fazer um pemba aqui, que o negócio vai dar certo. Eu até me interessei pela coisa. Aí depois, conversando com a minha mãe, que minha mãe nem era evangélica, ela disse, entra nisso não, meu filho, isso é coisa ruim. Eu não quis saber mais daquele negócio que ele falou que fazia lá e que funcionava. Você chama o espírito mal e ele não larga você mais e fica agindo na sua vida. Graças a Deus pela luz do Evangelho. Segunda pergunta. Missionário, eu gostaria de saber, em João 11:35, o Senhor Jesus, ele chorou. Por quê? Jesus tinha 2 naturezas. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Foi a mistura. Mas ele estava aqui como homem. Como homem, ele passou fome, sentiu frio, sentiu a ingratidão das pessoas e também chorou. Emoção como nós temos. Era o amigo dele que tinha morrido e ali provou a natureza humana. Jesus era tão humano quanto nós somos. Vamos agora abrir o coração. Eu sempre sonhei em ter um casamento perfeito, mas depois de 7 anos fui traída. Logo comecei a procurar outro marido. Encontrei um homem que estava com o casamento destruído e decidi que ele era a pessoa certa para mim. A mulher dele o colocou para fora de casa e nós fomos morar juntos. Depois de 1 ano, ela fez uma armadilha e ele caiu. Ela ficou grávida. Deus tocou o meu coração e disse que eu havia arrumado um marido com minhas próprias mãos e que eu deveria deixá-lo. Ele acabou voltando para a família. O problema é que a esposa não o quer mais e o humilha muito. Nós temos orado para ela aceitá-lo de vez ou então liberá-lo para casar comigo. Estamos certos em orar assim? Irmã, que rolo! Misericórdia! Como é bom viver na palavra de Deus. Você não sabe nada disso aí, irmão. Você passa pela vida sem entender que essas coisas existem. Que negócio! Olha, eu vou dizer a você, só mesmo Jesus para lhe orientar. Você está orando, então ora sério, mas não deixa a paixão ser mais forte que a voz de Deus, não. Ele fez coisa errada, a mulher pôs ele para fora. Mulher meio brava, né? Quer dizer, e você é traída, sai de casa e se junta com ele, pecado, nem resolver a situação. Ele está contigo, vai namorar outra, prova que realmente ele é fraco e só Deus sabe se ele não vai namorar mais outras. Agora você está orando. Olha, busca a Deus. Essa oração de Davi, pratica essa oração que você vai entender o que Deus quer. Vamos orar agora, pessoal. Olha, acho que Deus falou muito com você hoje. E eu preguei aqui em lágrimas aqui. Fecha os olhos. Pai, muito obrigado. O Senhor é muito lindo, Deus. O Senhor está tratando com a gente porque o Senhor quer nos levantar. O Senhor quer fazer de nós verdadeiros filhos, para que a gente não se envergonhe em parte alguma na vida, para que nós nos acertemos e para que nós possamos, ó Deus, viver na Tua presença. Pai, eu oro por todas as pessoas. Eu oro, ó Deus, por aquelas que os ossos estão esmagados, as estruturas foram desmontadas. Pai, essa pessoa está indo de mal a pior, mas tem que parar essa queda, Deus, e ela sabe o que fazer para poder ser levantada e ser uma verdadeira bênção. Eu oro agora, Pai, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão em crise.
Vamos orar, meu irmão. Fale com Deus agora. Pai, eu dou a bênção para essas pessoas. Vai falando com Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal e eu digo: sai dessa vida, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando ele estendeu sua mão, meu irmão, é exatamente o que ele fez, o que ele está fazendo também agora, estendendo as mãos para você. A minha alma estava longe, a nossa, do caminho. Ou vivíamos sem Deus e sem Jesus. Eu era cego, você não tinha luz, nós não tínhamos a luz do Senhor, não tínhamos, ou vivíamos longe, mas Ele estendeu, transformando a sua vida, ou mudando completamente o nosso viver. Agora é a sua hora. Ele estendeu sua mão. Meu irmão, deixa Ele tocar em você. Deixa Ele tocar com o poder dele. Deixa Ele fazer maravilha. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão, agora nada nos tira da sua presença. Agora você se regozija. Agora me desde que o aceitei. E quando vem lutas, quando vem tempestades, quando vem tribulações, você não perde a paz. Ele é a sua paz. Ou você tem uma segurança tremenda. Ou com Ele você tem. Pois com Ele. E Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Pois Ele diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Oh, meu irmão, que lindo. Desde que Ele estendeu sua mão para mim. Agora levante suas mãos quando Jesus estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, e Ele está estendendo hoje também, agora, para tocar, ou para reverter qualquer quadro, para mudar. Deixa Ele tocar. Eu era pobre, perdido completamente, sem Deus e sem Jesus. Mas Ele estendeu a sua mão para mim. E Ele estendeu para você. E Ele está estendendo agora. Ele está tocando em você agora. A mão do Senhor está estendida para você. A mão do Senhor está estendida para a sua vida. E Ele quer tocar em você. Oh, Ele quer tocar no seu corpo que anda doente, que anda enfermo. Ele quer tocar na sua vida e mudá-la completamente. Ele quer entrar com poder agora. Diga para Ele: toca mesmo, Senhor. Diga para Ele: pode tocar, Senhor. Oh, você que tem perdido a paz, você que tem entrado numa tribulação muito grande, você que tem enfrentado momentos difíceis, a mão de Deus continua estendida para você. A mão de Deus continua estendida para a sua vida. E Ele quer tocar em você de uma maneira especial. Ele quer tocar de uma maneira esplêndida agora. Oh, vá tocando, Deus. Vá tocando nessa pessoa que anda triste, que tem andado triste, que tem andado desanimada. É essa pessoa que tem se abatido com tantas lutas. É essa que tem se encurvado com o peso da cruz. Oh,
venha sobre ela com o teu poder. Venha sobre o teu povo agora. Sobre essa pessoa que está de pé, Deus, e precisa de um renovo, Pai. Oh, venha com a tua unção poderosa. Venha com a tua unção de poder tocar no teu povo que ora nessa hora. Oh, aleluia. Ele está tocando, meu irmão. Ele está tocando, minha irmã. Não há mal que resista quando ele toca. Até a morte sai. Ele tocou no filho da viúva de Naim. Oh, ele ressuscitou. Ele está tocando em você agora. Está te levantando, ele está te colocando de pé. Há algo especial acontecendo na sua vida. Senhor, venha com esse poder. Senhor, venha com teu braço forte. Tocar na pessoa que está doente no nosso meio. Da pessoa que está vivendo a base de remédios. A pessoa que está vivendo a base de tratamentos penosos. A pessoa que vive a base de tranquilizantes. De antidepressivos, ó Deus. Oh, Jesus está tocando, meu irmão. A obra está sendo feita agora. O poder de Deus está inundando o seu ser agora. Oh, o poder de Deus está envolvendo você nessa hora. Oh, alassiri me canto lomaia. Derissoloma canta lamaia. Oh, maramachuri de massuri canta lamanala marima. Deixa esse poder tomar conta de você. Deixa esse poder curar o seu corpo agora. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Jesus Cristo te dá saúde, minha irmã. Receba esse poder de Deus agora. Receba essa manifestação da graça de Deus. Pai, essa pessoa que deseja a cura, essa pessoa que deseja a libertação de uma enfermidade, vá tocando nela com o teu poder agora. Poder de Deus, vá desfazendo o mal, seja uma herança genética, seja uma má formação congênita, seja uma doença crônica. Esse mal tem que cair por terra agora. Esse mal tem que sair no nome de Jesus. Oh, eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Eu amaldiçoo essa doença no nome de Jesus. Eu amaldiçoo essa enfermidade agora. Eu digo que essa bênção seja estendida para as pessoas da família. Que essa bênção alcance a pessoa da família que está doente. Que essa bênção alcance a pessoa da família que está desenganada pelos médicos. Que essa doença, que essa enfermidade, que esse poder alcance agora. Oh, alessurianda la maramalaias. Que esse poder alcance a pessoa que está doente. Alcance agora a pessoa que está com uma doença. Oh, destruindo o mal, desfazendo o mal. Vem poder de Deus, venha sobre essa pessoa. Mude a história desse homem, mude a história dessa mulher. Onde houver uma doença, onde houver uma pessoa doente, eu mando a bênção agora. Eu mando agora o poder de Deus. Digo, doença sai do corpo da pessoa. É agora, meu irmão, é agora, minha irmã. Jesus Cristo te dá saúde. É agora para você se levantar. É para você tomar posse da bênção. Eu estou levantando a minha voz e estou dizendo, oh, dor saia dessa pessoa. Dor na cabeça, dor nos braços, dor nas pernas. É a dor na coluna, é a dor renal. É a dor que está aí no fêmur, na cabeça do fêmur, no quadril. É a sequela de um acidente, é a sequela de uma queda. Eu amaldiçoo essa dor agora. Oh, dor, eu determino, saia dessa pessoa agora. Oh, dor, eu exijo, saia do corpo dessa pessoa. É a depressão, é síndrome do pânico, é dor de ouvido, é purgação no ouvido, é surdez total, é surdez facial. Vai embora, é cegueira, é miopia, astigmatismo, estrabismo, catarata, glaucoma. Sai agora. É sinusite, é rinite, é bronquite, é asma, é efizema, é tuberculose. Sai agora. É a doença cardiovascular, é a doença coronária, é a doença no aparelho digestivo, é a doença no aparelho reprodutor, é um nódulo, é um caroço, é um tumor, é um câncer. Sai agora, sai desta pessoa, sai da pessoa da família, sai maldição, esse peso no corpo, essa dor forte na cabeça, essa dor no peito. Eu exijo que todo mal vá embora em o nome de Jesus. Levante suas mãos. Oh, meu irmão, é a bênção. Oh, fique curado. Diga obrigado, Senhor. Eu tomo posse da bênção na minha vida e na minha casa, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que sempre nos conduz em vitórias. E assim finalizamos essa nossa parte. Quero lembrar aos amigos que o nosso site está a todo vapor. Divulgue este endereço: comvocê.nossatv.tv.br. Repetindo, comvocê.nossatv.tv.br.
Divulgue aos amigos e parentes que moram no Brasil ou fora do país. Qualquer pessoa pode acessar pela internet gratuitamente esse site e acompanhar o canal Show da Fé e outros canais abençoados. Ficamos por aqui, na sequência tem mais bênçãos para você. Um forte abraço, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Até a próxima. Canal Show da Fé.